Olá, meus irmãos amigos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, com todos nós e com toda a nossa casa e com aqueles que temem ao santo nome do Senhor. Muito obrigado pela companhia e por nos receber para juntos refletirmos sobre o assunto bíblico sobre o qual estaremos refletindo no culto do próximo sábado, no dia 5 de agosto de 2023, naquele momento primeiro nos nossos grupos de estudos bíblicos. Nós estaremos com esse assunto dando abertura a uma sequência de reflexões que faremos sobre a santificação do nome de Deus. Já fazemos as nossas reflexões sempre pensando em ter as nossas palavras e o nosso pensar voltados para a grandiosidade de Deus. E por vezes já estudamos, já refletimos, já pensamos sobre a instrução da palavra do Senhor sobre a nossa santificação. Mas nesta sequência de reflexões nós vamos estar pensando sobre o nosso ato, o nosso gesto, a nossa atitude que venha resultar na santificação da presença de Deus diante de nós ou no meio de nós. É a nossa vez de promover a santificação do nome do Senhor. E isso acontece, deve acontecer em todos os momentos da nossa vida, mas particularmente a santificação do nome do Senhor nosso Deus deve ser promovida na nossa vida conjunta, nos nossos ajuntamentos, nas nossas reflexões, no nosso pensar. Repito, a santificação do nome de Deus deve ser uma prática constante como resultado de todas as nossas atitudes, palavras, todo o nosso comportamento. Mas, principalmente, quando nós nos ajuntamos para a nossa adoração coletiva. Nosso texto de ouro, para a abertura dessas nossas reflexões, Levítico no capítulo 10. E esse texto, ele bem poderia ser até repetido em todas as sequências, em todas as nossas reflexões futuras que faremos ao longo do mês por vir, o mês de agosto. E é uma narrativa muito interessante. O verso 3 está escrito assim: E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Este trecho das Escrituras está tratando de um fato bastante pesaroso que se abateu sobre os israelitas quando eles ainda estavam no deserto, mas particularmente, muito particularmente, sobre a casa de Arão. E o que é que aconteceu? Aconteceu que 2 sacerdotes, eles eram filhos de Arão, e eles se apresentaram a Deus para o ofício sacerdotal de maneira inadequada.
e eles foram fulminados. Morreram ali onde estavam, dentro do tabernáculo, para a oferenda, para a oferta, para o sacrifício. E eles foram fulminados ali. Certamente Arão deve ter se sentido extremamente desconfortável. Pense você, 2 dos seus filhos de uma vez morrerem ali na sua presença, diante do altar do Senhor. E diante desse quadro constrangedor, certamente, foi que Moisés se apresenta para o seu irmão Arão e vai lembrá-lo. E isto é o que o Senhor falou, dizendo: eu serei santificados daqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Arão calou-se. Claro, ele entendeu. Os seus filhos não santificaram o nome de Deus. O que dizer? Para pensar que cuidar das coisas de Deus é muito prazeroso, mas é tão prazeroso quanto sério. O nome de Deus, ele deve ser em extremo reverenciado por aqueles que se aproximam dele. Por isso, a palavra de Jesus, santificado seja o seu nome, é a instrução que ele deu a todos os que desejassem se aproximar de Deus para apresentar a sua oração. Em outras palavras, seria assim: pessoas, quando vocês orarem, não use de hipocrisia, não use de falsidade, não use de palavras levianas e nem trate com leviandade o nome de Deus, porque o nome representa a presença do próprio Deus. Então não se esqueçam, tenha uma vida que santifique o nome de Deus na vida de vocês. E as nossas reflexões, portanto, elas serão voltadas para a compreensão deste mandamento do Senhor. Moisés disse para Arão o mandamento do Senhor. O Senhor deu o seguinte mandamento: eu serei santificado naqueles que se cheguem a mim. Eu serei também glorificado, por conseguinte, diante de todas as nações, de todos os povos, de toda a igreja. Na introdução do nosso roteiro, a gente vai lembrar que na instrução dada por Jesus Cristo sobre como nos conduzir na prática da oração, dentre outras menções feitas por Jesus, ele deixou-nos lembrado de que, no meio dos adoradores filhos de Deus, o nome de Deus deveria e deve ser santificado. O que vai dizer que, quando nos dirigimos a Deus, devemos reconhecê-lo como santo e tratar de maneira santa o seu nome. E isso é o que significa a frase: santificado seja o teu nome. Por diversas vezes o próprio Jesus reclamou da forma. O Senhor Jesus, sim, mesmo antes da sua encarnação, reclamou da forma como os israelitas trataram com leviandade sua presença, o seu nome no meio deles. É preciso viver atento e nunca jamais se esquecer de que o aprendizado e a vivência em santificação ao nome de Deus não estão escondidos em palavras e mensagens elevadas. Pelo contrário, está guardado nos princípios básicos que nos são transmitidos através da palavra do Senhor. É aquilo que nós seguimos ou vivemos para seguir, é que deve refletir nossa atenção, nosso cuidado, nosso zelo pelo nome de Deus. Lembrando ainda, não é demais, falar do nome é falar da pessoa que tem esse nome. Deus, assim ele é tratado, assim ele é considerado, assim ele deve ser santificado e reverenciado entre nós.
Olha o que Deus reclama e apresenta através do profeta Ezequiel no capítulo 20, versos 13 e 14. Falando dos filhos de Israel, Deus nos revela: a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto. Falando aqui, séculos mais tarde, por intermédio do profeta Ezequiel, Deus faz aqui nesse ponto uma lembrança aos israelitas do que havia acontecido no deserto. Foi muito constrangedor, foi muito afrontoso o que eles fizeram lá no deserto. E eles não andaram nos meus estatutos e rejeitaram os meus juízos, disse Deus, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. Isso, Deus está dizendo, em outras palavras: não tolero, eu amo a todos, mas não tolero falta de reverência ao meu santo nome, à minha palavra. O que fiz, verso 14, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, perante as quais os fiz subir. Por exemplo, o episódio acontecido com Nadab e Abiú, uma coisa tremendamente horrível. Mas Deus disse: eu fiz para que não só os israelitas, mas todas as nações soubessem e não se esquecessem de que eu sou Deus. E não é admitido, eu não admito que o meu nome seja tratado com leviandade, ou seja, que o meu nome seja profanado por aqueles que se apresentam diante de mim para me adorar. Na reflexão 1, a gente vai lembrar que a Bíblia relata 2 fatos explícitos de irreverência ao nome de Deus. Um deles foi o que aconteceu aos honrados filhos de Arão, esses que nós já comentamos, Nadab e Abiú. Vemos que além de Moisés e Arão, preste atenção, eu gostaria que depois você lesse para poder compreender. Moisés e Arão tiveram um grande destaque na liderança dos israelitas depois que saíram do Egito e até que chegaram em Canaã. Moisés e Arão foram destacados e somente eles tiveram seus nomes em destaque diante da sociedade, diante dos israelitas. Mas Nadab e Abiú eram homens muito queridos, eram homens destacados. Moisés e Arão não estavam sozinhos. Eles tinham algumas dezenas de outros sacerdotes, de outros homens respeitáveis, que eram importantes diante do povo de Deus. Mas somente Nadab e Abiú foram destacados entre todos os demais. Além de Moisés e Arão, somente Nadab e Abiú tiveram os seus nomes destacados para servirem ao Senhor. No livro do Êxodo, no capítulo 24, verso 29, quando Deus chama Moisés e diz: traga contigo Arão, traga os sacerdotes para eu falar a vocês. Veja só, além de Moisés e Arão, que eram os líderes principais do povo, apenas Nadab e Abiú tiveram seus nomes registrados. E subiram, verso 9 do capítulo 24 do Êxodo, e subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. Então veja, Nadab e Abiú eram pessoas de destaque diante da sociedade dos israelitas. E eram homens que tinham a aprovação de Deus. Entretanto, foram fulminados diante do Senhor na primeira vez que atuaram como sacerdotes, e isso aconteceu porque não santificaram o nome de Deus no meio da congregação. Eles usaram incenso caseiro, e não aqueles preparados especificamente para o tabernáculo, e acenderam esse incenso com fogo trazido da casa deles, e não com o fogo do incenso preparado especificamente
para queimar ali o incenso preparado segundo as normas que o Senhor havia estabelecido para Moisés. Nós já falamos isso em um momento anterior, que o fogo que era utilizado, que deveria ser utilizado para queimar o incenso diante do Senhor, deveria ser o fogo, as tochas deveriam ser acesas com fogo que queimavam dentro do próprio tabernáculo, preparado especificamente para aquela finalidade. E eles fizeram um ato de leviandade. Não usaram o fogo do altar, trouxeram de casa. Não usaram o incenso do altar, trouxeram de casa. E Deus tomou aquilo como uma grande afronta e os fulminou diante dos olhos de todo o povo. E há um outro relato também, não menos sombrio, que ocorreu com um outro homem chamado Uzá. E esse homem, ele foi morto também num trágico incidente. Davi teve a boa intenção de trazer a Arca da Aliança novamente para Jerusalém. Mas quando nós vamos verificar como a arca deveria ser transportada, tem toda uma orientação da parte de Deus para que isso ocorresse. Entretanto, não teve cuidado de fazer segundo a orientação que Deus havia passado. E ele teve a intenção: vou trazer para Jerusalém a arca do Senhor. Mas a arca deveria ser transportada sem ser tocada e previamente preparada para o transporte. A gente pode ler lá no Êxodo capítulo 25, versos 10 a 15, e Números capítulo 1, verso 50. Em Êxodo capítulo 25, a gente tem a seguinte orientação dada por Deus. A partir do verso 10, também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio também a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado e 2 argolas do outro lado. E farás varas de madeira de cetim, também cobrirás com ouro. E meterás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Depois porás a arca do testemunho que eu te falei. Então, a arca era preparada, tinha as argolas, 4 argolas, 2 de cada lado, as varas, e ela era transportada através de levitas, através de sacerdotes. 4 homens carregavam a arca, segurando nos ombros os varões. A arca era transportada sem ser tocada. Mas Davi, ao transportar a arca, ele não observou isso. E ele teve sim um cuidado. Ele quis transportar a arca do Senhor numa carroça nova. E ele teve alguns cuidados, mas os cuidados que ele teve não era o que Deus queria. Não era a orientação de Deus. E acontece que, num incidente inesperado, os bois tropeçaram. Uzá viu que a arca poderia cair do carro. E ele ameaçou segurar. E quando ele toca a arca, ele foi fulminado também ali diante do Senhor. Um incidente muito triste. Muito triste. No primeiro livro das Crônicas, no capítulo 13, versos 7 a 10, está escrito: e levaram a arca de Deus sobre um carro novo. Davi preparou um carro novo para transportar a arca. Mas apesar de todo o zelo e o cuidado, não era isso que era para acontecer. A arca só deveria ser transportada nos ombros, repito, de 4 sacerdotes. E levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Aiô ia à frente, conduzindo os bois.
e Uzá ia atrás, vigiando a arca. E Davi e todo Israel se alegravam perante Deus, com toda a sua força, e cânticos, com harpas, e com alaúdes, e com tamboris, e com símbolos, e com trombetas. Dá para perceber aqui no verso 8 de Crônicas, 1 Crônicas capítulo 13, que foi preparado todo um cortejo, uma festa muito bonita, muitos instrumentos sendo executados, músicas sendo cantadas, e eles alegremente iam levando a arca da casa de Abinadab para Jerusalém. Acontece que, no verso 9, chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então houve um incidente, os bois tropeçaram, talvez um lugar montanhoso, um lugar de muita pedra, e os bois vieram, tropeçaram e ameaçaram cair, e nesse movimento a arca ia caindo, e Uzá estendeu a mão para segurar a arca. Olha o que está no verso 10. Então se acendeu, a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Trágico, não é? Uma festa, um acontecimento muito bonito, e a arca, afinal de contas, estava sendo transportada da casa de Abinadab para Jerusalém, e festa, músicas, danças, enfim, um cortejo todo animado, festivo, glorificando a Deus. A arca aí seguia sobre um carro novo, puxado por bois. Um carinho da parte de Davi, entretanto, não devia ser transportada assim. E por falta de reverência do nome de Deus, do mandado de Deus, e por fazer alguma coisa que, pelo zelo das coisas de Deus, o zelo da arca, quando ele viu que a arca ia cair, ele tentou segurá-la. E nesse gesto, ele foi fulminado ali. Irmãos, o nome de Deus deve ser reverenciado por nós da maneira como Deus quer. Não é do nosso jeito. Não é da nossa conta. Não é a gente que vai elaborar o projeto. Não é a gente que vai instituir a regra, estabelecer as normas. A reverência ao nome de Deus deve seguir estritamente a ordem de Deus sobre esse assunto. Há pouco tempo, nós ouvimos numa palavra, uma mensagem, sobre a definição do iníquo. E nós vimos, e a gente pode lembrar aqui, que o iníquo, entre outras formas de expressões que possam definir quem é iníquo, qual é a forma de identificarmos o iníquo. Uma das formas, o iníquo, de identificar quem o é aquele que faz as coisas para atender o que é certo, mas faz do seu jeito. Ele ignora a ordem de Deus, a palavra de Deus. Uzá foi enquadrado nisso. Ele quis fazer o que era certo, mas fez de forma errada. E perdeu ali a sua vida por esse gesto de irresponsabilidade, esse gesto inconsequente. Tentar segurar a arca. A arca não era para ser transportada por carro, puxada por animais. A arca deveria ser transportada no ombro de homens devidamente designados pelo sacerdócio de Israel. Eram levitas, os sacerdotes, que deveriam transportar a arca sem tocar nela. E eles fizeram o que não era a forma determinada por Deus, e Uzá perdeu a vida ali. Reverenciar o nome de Deus. O meu nome será santificado. Lembramos aqui de Levítico capítulo 10 e o verso 3. Moisés olhando para Arão, o seu irmão, e diz: irmão, presta atenção. Lembra o que o Senhor falou para nós? E o Senhor falou para nós assim: o meu nome deverá ser santificado no meio de vocês. E os meus sobrinhos, os teus filhos, Nadab e Abiú, não fizeram isso. Eles não reverenciaram, eles não santificaram o nome de Deus naquilo que eles fizeram, e o resultado está aí: foram mortos. Na reflexão 2, a gente vai
dizer que o que temos visto é que Deus tem sido tratado por tanto de nós com tamanha intimidade que a reverência que lhe é devida acaba por ser violada. Veja só, o que nós estamos a dizer é que a reverência, o respeito, o cuidado no trato com determinadas pessoas, com as pessoas de modo geral, depende da intimidade que nós temos com elas. Tem pessoas que nós temos tanta intimidade que, apesar da importância delas, da função delas, do cargo que elas ocupam, do posto que elas ocupam no meio da sociedade, às vezes nós tratamos pelo apelido, tratamos com a intimidade, que não é usual para ela na autoridade que ela tem. Às vezes nós encontramos pessoas tratando Deus com tanta intimidade que nós negamos a reverência, a santificação do seu nome. E eu aproveito aqui para fazer lembrado, para a gente pensar, a questão das poesias, dos hinos que nós cantamos. Há muitos hinos que tratam o nome de Deus sem a reverência adequada, sem a referência devida. Por exemplo, quando nós chamamos Deus de você, você é um tratamento comum, é um tratamento de intimidade entre pessoas comuns, entre pessoas de vivência diária, entre pessoas que têm acesso umas às outras. Deus deve ser tremendamente reverenciado. É o poeta de Israel que assim escreveu. Então, Deus, nós acabamos por tê-lo de forma tão íntima, como alguém tão íntimo, que acabamos violando a santidade do seu nome. E isso acontece quando nossa forma de tratá-lo é aprendida por opiniões comuns, extraído de exemplos, comportamentos e ensinos obtidos fora da orientação que nos são reveladas pelo próprio Deus através da sua palavra. Vejam só, Davi, ao decidir trazer para Jerusalém a Arca do Senhor, isso foi uma ótima iniciativa. E quando ele fez isso, a gente vai ver que ele decidiu isso depois de consultar pessoas comuns da sociedade. Ele não consultou Deus, não consultou a palavra do Senhor, não consultou a nenhum dos profetas. E a palavra do Senhor revela isso. Ele consultou pessoas comuns do povo e não a palavra do Senhor. É o que está aí no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 13 ainda, os 4 primeiros versos, revela assim: e Davi teve conselho com os capitães dos milhares, dos centos, e com todos os príncipes. Olha quem ele procurou. Politicamente, ele se aproximou de pessoas que não estavam habilitadas para lhe orientar para o que ele queria, opinião. E olha no que deu a decisão dele. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, o nosso Deus, enviemos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas, com todas eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco. Ele conclamou o povo, ele ajuntou uma multidão de pessoas para transportar a arca, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul, ela estava longe dos termos de Israel. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos do povo, mas não reto aos olhos de Deus. Davi deveria ter consultado os seus anais para verificar qual era a instrução da parte de Deus para o transporte da arca do Senhor. Ele consultou o povo. Não deveria ser uma decisão política aquela, não deveria ser uma decisão puramente administrativa aquela, mas era uma decisão de cunho essencialmente espiritual. Ele deveria ter consultado um profeta do Senhor, ou pedir que alguém que soubesse ler consultasse nos anais da história do povo de Deus, do seu povo, para ver qual era a orientação de Deus para o transporte da arca. Não fez isso, e o resultado foi isso. Deus se irritou com o gesto de Uzá, que perdeu a vida tentando segurar a arca para não deixá-la cair. Reverenciar o nome de Deus é coisa santa, tremenda. E a gente vai encontrar isso
a forma como podemos fazer isso através da sua palavra. Na sequência 2, vamos dizer que desde que os israelitas saíram do Egito, o que mais haviam ouvido em toda a sua trajetória era exortações a que reverenciasse o nome, a presença de Deus no meio deles. Entretanto, sobre o que mais ouviram era exatamente a causa em que mais transgrediam. Quanto mais ouviam, mais transgrediam. Ou seja, a falta de reverência ao nome de Deus se manifestou muitas vezes, tanto que a geração de homens maior de 20 anos e até os 50 que saíram do Egito, eles não entraram em Canaã. Exatamente porque se rebelaram contra o Senhor. Outra geração, mais nova do que aquela, foi a que entrou em Canaã, porque faltou reverência ao nome de Deus. Falhas humanas, Deus entende e perdoa. Porém, a falta de reverência ao seu santo nome é demonstrada em todas as Escrituras como um ato intolerável diante de Deus. Olha o que nós lemos no finalzinho do capítulo 28 do livro do Deuteronômio. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, que é o nome do Senhor teu Deus. Se a gente continuar a leitura, a gente vai encontrar a redação: então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas. Quer dizer, Ele vai fazer com que tudo aquilo que vocês viram cair sobre os egípcios, vai cair sobre vocês. Tão somente se vocês não temerem o santo e glorioso nome de Deus. E tem um adjetivo interessante: o terrível nome de Deus, no sentido de grandemente maravilhoso. O nome do Senhor. E o Senhor é o mesmo, o nome é o mesmo, a presença é a mesma, a reverência deve ser a mesma. Tanto que o próprio Senhor Jesus vai nos instruir: quando vocês orarem, não se esqueçam, mas se lembrem sempre. Sempre se manifeste diante de Deus dizendo: Senhor, santificado seja o teu nome. E isso, para a gente concluir na reflexão 3, indica que o desejo de todo o servo de Deus deve ser que o nome de Deus seja honrado e reverenciado acima de todas as coisas em sua vida. E isso inclui suas palavras, suas atitudes, seus procedimentos e a forma como expressa sua fé e sua própria vida de santidade. O profeta Daniel, escrevendo no capítulo 9, e aliás, ele falando aqui numa oração ao Senhor, vai dizer: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Coisa linda, não é? Presta atenção. Porque a tua cidade, Jerusalém, e o teu povo, Israel, se chamam pelo teu nome. A igreja do Senhor chama pelo seu nome também. Não por acaso Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. E o trabalho dessa igreja, entre outras coisas, deve ser aberto, fundado na reverência ao santo nome e presença do Senhor da igreja. Que o nome de Deus seja reverenciado, seja santificado por cada um de nós, através das nossas palavras, do nosso comportamento, das nossas atitudes, do nosso agir, quer quando nos acharmos sozinhos, na lide diária da vida, quer quando nos encontrarmos reunidos para juntos adorar este santo nome. Não há como santificar o nome de Deus sem que nossa própria vida seja santificada primeiro. Deus nos abençoe e que nos permita entender que o seu nome, ao qual, digo melhor, nós invocamos para adorar, que ele seja santificado por nós e no meio de nós e através de nós. Amém.